Deus. Graça e paz, igreja, amém? Como nosso Deus, Ele é maravilhoso. Como Ele se faz real, como diz a sua palavra em meus louvores. Ele se manifesta, meu irmão, e tem nos escolhido para vivermos um grande tempo. Então dê a resposta correta diante do Senhor. E eu tenho certeza, meu irmão, que o Senhor, Ele vai se revelar nesses dias a você. Amém? Enquanto você separa sua oferta, seu dízimo, eu aprendi algo bem interessante, meu irmão, que sua oferta é quem tem, quem crê, e nós precisamos viver nessas medidas, porque ninguém vai vencer o Senhor na arte de dar. Em Mateus capítulo 9, verso 35, diz assim, que Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Amém? Nós estamos nesses dias e temos nos movido em profunda gratidão por tudo que o Senhor Ele já fez. Então, meu irmão, a gratidão ela envolve muito com as questões do passado, por tudo aquilo que o Senhor Ele já fez. Você já ouviu uma canção, talvez que nasceu há uns 15 anos atrás, pelo menos eu celebrei muito, cantei muito, dizendo: o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus. Só que, teologicamente, o melhor de Deus já veio. Então, o melhor de Deus é Jesus. Então, o que o Senhor Ele tem para você? Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus. Irmão, Jesus Ele é tudo que nós precisamos. Se nós tivermos a presença do Senhor, meu irmão, nós teremos tudo o que precisamos. Nós teremos a proteção, nós teremos a saúde, nós teremos a paz, nós teremos a alegria, nós teremos a esperança, nós teremos a fé, nós teremos o amor, nós teremos a generosidade, nós teremos a misericórdia, nós teremos a compaixão. Olha só quantas coisas nós teremos. Se nós tivermos a presença do Senhor Jesus em nossas vidas, Ele é a essência de tudo isso que eu falei, e muito mais adjetivos que faltam para declarar a grandeza do Senhor Jesus, que é a manifestação de Deus. Eu amo quando Jesus Ele disse assim para os discípulos, quando eles perguntam: nos mostre o Pai, nos revele o Pai. Ele fala assim: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Então, meu irmão, a glória do Senhor, ela está revelada na face de Jesus Cristo. Então, a essência dele é o que nós precisamos. E nós precisamos entender que a colheita, a seara é grande, o que falta são os trabalhadores. E eu preciso ser esse trabalhador que vai erguer as mangas, que vai seguir até o fim, como nós declaramos, que não vai desistir, não vai olhar para trás, não vai desanimar, que vai, meu irmão, vai ter vezes que a gente vai estar se arrastando, talvez, vai ter algumas, não são poucas, mas não pare, continue caminhando, peça ajuda. É por isso que nós precisamos se reunir como igreja, para que nós venhamos orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros e ser fortalecido pelo Senhor, através do Espírito Santo que atua através da unidade. Então, meu irmão, que esse poder do Senhor ele seja multiplicado em nosso meio através da unidade, nos dando a capacidade para sermos os trabalhadores que essa seara espera. Amém? Então, seja você esse trabalhador, manifeste o reino de Deus onde você estiver. Ore por pessoas, eu tenho certeza que você verá milagres acontecerem. Eu estou aqui nesse versículo orando ao Senhor para que o Senhor envie levitas, envie pastores, envie mestres, envie
evangelistas, envie missionários, envie profetas que tenha o seu fundamento em Jesus Cristo, na rocha única e verdadeira, que não se dobrou diante de um sistema, que não se corrompeu diante de falácias e mentiras, mas que permanece firme na verdade. Amém? Então, que você viva através dessa verdade. Então a Alessandra aí está aqui entregando os envelopes, já entregou. Que você se mova, que você seja fiel ao Senhor em todo o tempo, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele já te abençoou. Você só precisa entender, você só precisa desfrutar, você só precisa tomar posse, você só precisa estar preparado para ser quem o Senhor lhe chamou para ser. Amém? Eu estava meditando, e eu finalizo, que desde muito cedo a filha, a menina, ela recebe o seu ofício, ela recebe ali mesmo de maneira indireta. Quando ela começa talvez a andar ou dar os primeiros passos, vai chegar alguém e vai entregar uma bonequinha para ela. Não é verdade? Porque a mulher, ela desde o início, desde o seu nascimento, ela não foi criada para ser uma filha, foi criada para ser uma mãe, foi formada para ser uma mãe, e vai vivendo um processo de amadurecimento, de crescimento e amadurecimento, até que isso se realize, porque os filhos são herança do Senhor. Então nós precisamos entender que o nosso encargo profético precisa passar para a próxima geração. Desde muito cedo é transmitido uma responsabilidade humana para o filho, né? E o filho, ele vê o pai batendo martelo, ele vê o pai dirigindo, ele logo quer um carrinho e vai ali brincando com o carrinho, mas isso traz a conotação de responsabilidades que vão surgir, de proteger, de prover, de amar. Então, meu irmão, existe um encargo desde o nosso nascimento, existe um ofício, existe um propósito, e nós precisamos entender no Senhor para nós desfrutarmos de tudo aquilo que Ele já preparou. Já está tudo preparado. Amém? Diga assim comigo: já está tudo preparado. Até com eco. Glória a Deus. Amém? Então tome posse, irmão. Tome posse de tudo que o Senhor, Ele já preparou, né? Sabe a nota rapper? O Dzinho, D. Eu quero orar com você. Só queria cantar um trechinho de uma canção. Posso? Enquanto você oferta, enquanto nós ofertamos. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Só oferta, só dizima quem entendeu que a sua vida é uma oferta, que você é a melhor parte. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor criou, ó Deus, porque o Senhor criou todas as coisas, ó Deus, e depois nos daste o governo sobre elas, ó Deus, e com Cristo o Senhor, Ele restaurou, Ele nos deu a autoridade de novo, ó Deus, que havia sido perdida pelo domínio do pecado. Meu Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque cremos que em Ti já está tudo preparado, a provisão, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida abundante, Senhor. Então abra os olhos nessa noite, abra os ouvidos, quebrante o coração, ó Deus, que tenhamos a essência do Senhor Jesus, a generosidade, a mansidão, a humildade, meu Deus, a compaixão, a misericórdia, meu Deus, o desejo de servir, como Jesus, Ele veio para servir, meu Deus, em nome de Jesus, para que nós venhamos viver uma prosperidade sobrenatural nessa terra, meu Deus, para que todos vejam e saibam que foi as Tuas mãos que realizou, que fez, que manifestou, que abriu as portas, meu Deus, que liberou os acessos, em nome de Jesus, Pai. Portanto, vem sobre nós, capacita-nos, ó Deus, ensina-nos todos os dias a confiar e a esperar em Ti, a se mover de acordo com a Tua direção, em nome de Jesus, Senhor. Nós te agradecemos pela vida de cada dizimista, pela vida de cada ofertante, que o Senhor abençoe a obra das suas mãos, que o Senhor abençoe pela generosidade do coração e a fidelidade, porque nós fazemos porque somos salvos e entendemos que recebemos o melhor do Senhor já. Então, meu Deus, que o Senhor os prospere em cada caminhar, em cada decisão, em cada negócio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que trouxe sua oferta pode trazer diante do altar, ou pode fazer através do Pix, em nome de Jesus. Diz assim: olha, tudo que Jesus conquistou na cruz
é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor. Cai de em nome de Jesus. Queridos, nesse sábado já estamos aí nos nossos preparativos e teremos um tempo aqui profético de adoração. Então convide pessoas, vem estar junto conosco nesse mover sobrenatural do Senhor. Amém? Estenda as mãos para cá. Pai, fala conosco, Senhor, por intermédio da Tua palavra. Senhor, nós desejamos ouvir Tua voz. Pai, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Senhor, nós repreendemos agora todo cansaço, ó Deus, que embora, Senhor, seja natural, mas repreendemos as distrações que vêm com cansaço. Repreendemos, ó Deus, todo o mal que possa estar tentando, Senhor, impedir que venhamos entender a Tua palavra, a Tua direção, a Tua orientação para nós nesses dias. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tenha liberdade através do Teu Espírito Santo. Usa a vida do Teu Filho com toda a autoridade e poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos motivo para adorar, para celebrar o Senhor Jesus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito por nós. Que delícia de presença. Que maravilha a presença do Senhor nessa noite sobre esse lugar. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, eu vou ler do 1 até o 6, até o 7, mas o enfoque aqui é o 4. Segundo livro do profeta Samuel, já está aqui, e Deus me fez lembrar desse texto e me deu a seguinte mensagem: cuidado com o viajante. E eu sou suspeito para falar sobre isso, mas hoje, de forma obrigatória, eu vou ter que fazer uma propaganda ruim. Mas não é a viagem, é a pessoa que está viajando. Amém? Glória a Deus. Vou bagunçar tudo no final, você vai acabar entendendo, tá bom? Então vamos lá. Diz assim: então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e o outro pobre. Pode passar, por favor. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Ela comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua família, ou como sua filha. Certo dia, um visitante, na minha tradução está um viajante, mas não precisa mudar a tradução não. A Almeida fala: veio um viajante e chegou à casa do rico.
Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, matou e preparou para o seu visitante ou viajante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Amém? Somente até aqui. Feche seus olhos mais uma vez, por gentileza. Pai, nós entregamos tudo a Ti uma vez mais, Senhor. E desde já, Senhor, como já foi orado aqui, nós Te damos liberdade, Pai. E também anulamos toda a resistência do inferno contra esse culto, Pai. Esse culto será entregue e recebido pelo Senhor, Deus. E a Tua palavra vai fluir, Senhor, com a fluidez que o Teu coração deseja nessa noite. Porque ninguém é forte o suficiente, Senhor, para parar o poder da Tua palavra. Ninguém é forte o suficiente, Senhor, para resistir o poder do nome de Jesus. Por isso, sobre os céus desse lugar, nós damos uma ordem nessa noite. Em nome de Jesus, toda resistência vai saindo, vai sendo bloqueada, anulada, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade do Senhor. O santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada. E esse rio vai fluir aqui nessa noite, Pai. Esse rio já está fluindo aqui, e nada impedirá o Teu mover, Senhor. Aleluia. Porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Todos nós conhecemos a história impressionante de Davi. E nós nos impressionamos pela forma como ele é tirado de uma esfera e colocado em outra muito mais alta na sua vida. Deus honra Davi, isso impressiona a gente. Mas toda essa transição que é proposital, porque o Senhor Deus pega um jovem que cuidava de ovelhas, era pastor, transforma ele num guerreiro. Ele não era guerreiro, ele só matava para as ovelhas ficarem vivas. Mas Deus pega um jovem pastor e transforma ele num guerreiro, pega um guerreiro e transforma num rei. E enquanto eu orava nessa noite, o Senhor, Ele ministrou isso ao meu coração. Ele falou: o meu propósito, ele se encaixa. Basta nós entendermos que somos uma flecha na mão do arqueiro. Se Deus tiver a liberdade de nos pegar na sua mão, assim como o arqueiro pega a flecha, e nos lançar para onde Ele quer, assim como o arqueiro tem liberdade para lançar a sua flecha, então as coisas vão se encaixar. Nós vamos viver, como eu conversava com Pedro esses dias, as coisas vão fluir naturalmente, de forma sobrenatural. E é esquisito falar isso, mas é real, porque eu não faço força. O rio não faz força para fluir. A gente não precisa fazer força do nosso braço para que Deus faça alguma coisa. Esse é o sentimento religioso. Esse é o sentimento meritocrático. E se você não entende o que é meritocrático, é quando eu entendo que recebo por causa daquilo que fiz. Sabe? O culto foi uma bênção. É porque eu jejuei hoje. É porque eu orei 1 hora a mais. Ou tantas outras coisas que nós achamos que é mérito nosso, quando na verdade tudo que eu preciso é estar na mão do arqueiro para que ele me lance aonde ele quer que eu chegue. E Davi era essa pessoa que tinha, a qual Deus tinha liberdade, a qual Deus tinha liberalidade para lançá-lo para o seu projeto. E Davi estava indo muito bem. Quem se lembra que ele luta contra o gigante com pedrinha? As pedrinhas que ele pega no rio. E eu gosto muito disso, porque pedra de rio é uma pedra mais lisa, mais trabalhada pela água. E Jesus disse: rio de água viva flui aonde?
Ixi. Aonde, irmão? Você cantou aqui já. No interior. Meu interior persegue o seu, não foi? Rio de água viva flui no nosso interior. Então eu entendo que há uma figura de linguagem me fazendo entender que as armas que eu preciso vêm do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus está dentro de mim como um rio de água viva que flui para a vida eterna, mas também me faz entender que as pedras que eu vou lançar são pedras que Deus tratou e não as que eu quero. Mas depois das pedras ele pega a espada e vai lutar com a espada, ele aprende a lutar. Com Jonatas, se eu não me engano, não é? É Jonatas, né? O filho de Saul que ensina Davi a lutar. E aí ele aprende a lutar. E Davi era alguém que se tornou um guerreiro e que entendia o mundo espiritual, o mundo invisível que às vezes nós ignoramos. Porque no Salmo de número 91, ele disse assim, ó: eu não temo espanto noturno, ou não temerei, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Tudo bem ele falar, as setas, porque faz parte da guerra, né? Mas espanto noturno é peculiar, é espiritual. Quem já passou por um espanto noturno aqui? Ninguém? Eu já. Guerra espiritual, quando você vai dormir, e aí seus olhos se abrem, você vê o ambiente do jeito que ele está, e você trava uma batalha. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Eu ficava até bravo, falava, Jesus, eu não vejo um anjinho, nem estagiário, mas afronta e guerra, até que eu entendi o propósito do espanto noturno. É para tentar causar medo, para você se acovardar, para você não continuar, entende? Então por isso que Davi disse, eu não temo espanto noturno, porque tudo que o inimigo quer é gerar medo. Por isso que tem tanto filme de terror endeusando o inimigo, porque tudo que ele quer é gerar medo em você. E o problema é que a igreja, boa parte dela tem medo, mistifica o mundo espiritual e dá um poder para o diabo que ele não tem. Jesus já arrancou dele. E eu me lembro muito bem, já falei aqui, quando uma mulher estava precisando de ajuda e ninguém queria ajudar, e aí eu fui conversar com o obreiro, e ele falou, para mexer com isso daí, é melhor nem mexer nisso daí, é igual mexer em cacho de abelha. E aí uma outra vez a gente foi na encruzilhada aqui, o cenário era legal, a Lely lembra disso, eu acho, cenário bem legal, que a Lely congregou há alguns anos, eu congreguei com ela na verdade, porque quando eu cheguei na Assembleia ela já estava, mas era nessa encruzilhada aqui, um casal de mulheres, né? E uns 300 cachorros numa casa que não tinha luz, porque era invadida, porque estava abandonada. Agora você imagina, não tem luz na rua, tem um monte de obra maligna, né? Que é encruzilhada, maior da hora, um filme de terror. E aí alguém disse assim para mim, é pesado demais. E eu falei, pesado é a mão de Deus que está indo com a gente. Eu posso te dizer uma coisa, Deus foi glorificado lá, porque às vezes a gente se torna tão religioso que a gente nem percebe que a gente está empoderando mais o mal do que o bem, como se o mal sempre vencesse o bem. E essa é a mensagem dos filmes de terror, mas não é a mensagem da Bíblia. E aí Davi diz, eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, porque durante o dia, você está aqui no culto à noite, mas durante o dia foi tanta seta, sabe, foi tanta coisa lançada na sua mente, até para você não vir. Ele diz, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão. Davi está dizendo, e no meio da guerra, daquela guerra, inclusive não tinha naquele tempo isso. Ele fala, nem peste que ande na escuridão. Ele está dizendo assim, nem aquilo que eu não vejo e tenta me envenenar, eu não temo. Aquilo que anda na escuridão e eu não vejo e está tentando me envenenar, eu também não temo. E nem mortandade que assola ao meio-dia. Alguém informou Davi através de revelação que a mortandade assola ao meio-dia, que a morte, aqui está falando da morte, que assola ao meio-dia. Ó a mídia, glória a Deus. Então Davi entendia de batalha espiritual, mas o grande problema é que um dado momento da sua vida, ele não foi guerrear. No capítulo 11 diz que houve guerra, e os reis, no tempo em que os reis foram para a guerra, Davi resolveu descansar.
E se tem alguém que apoia o lazer, sou eu. Eu apoio o lazer. Mas o grande problema é que nós às vezes perdemos o discernimento, e quando é tempo de lazer e quando é tempo de guerra. E tinha uma irmã que louvava assim, eu não vou cantar não para não assustar vocês, mas ela dizia: em tempo de guerra nunca pare de lutar, não baixe a guarda. Você conhece essa música? Então Davi, apesar de conhecer, ele se rende por um momento e ele esquece que a guerra também é espiritual. Nós conhecemos as armas e as forças de Davi. Davi tacava uma pedra como ninguém, guerreava com uma espada como poucos, porque aprendeu, e Deus já tinha esse propósito. Mas o que ninguém sabia? O que ninguém sabia é qual era a fraqueza dele, até que um tempo ele para de lutar, e a sua fraqueza vem à tona. E o grande problema é que às vezes nós esquecemos que a nossa vida é principalmente espiritual. Porque quando eu pego o mundo espiritual, o mundo invisível, dá a ideia de que é uma coisa figurativa, sabe? É como se fosse uma parábola. Até o tema que eu trouxe aqui é uma interpretação minha, que Deus me deu, mas não é fictício, não é Marvel. É mais real do que o mundo físico. Inclusive tudo que acontece no mundo físico vai acontecer primeiro lá. E Paulo escreve aos Efésios, mas Davi não viu, mas você viu. Efésios 6, 11 e 12 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Dá para pegar um pouco antes? Pega um pouco antes, por favor. Pega o 10. Volta mais um, por gentileza. Então é os próximos, pode ir para através do 10. Olha só, concluindo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões. E quando eu era criança eu sempre ouvia dizer que era tudo embaixo, sabe? O inferno era embaixo e a capetaiada ficava lá, mas a Bíblia diz que é em cima. E o que Paulo está falando? Ele está falando que existe um mundo espiritual que nós precisamos se revestir. O problema é que às vezes a gente pensa que é sentido figurado, e nós não observamos isso. E a pergunta é: se é para revestir da armadura, como está a sua armadura espiritual? Será que você pediu para Deus visão para enxergar as suas armaduras espirituais? Será que você pediu para Deus te mostrar? Será que você tem noção de como está a sua armadura espiritual? Ou você considera que o pastor e algumas outras pessoas estão em guerra pelo cargo que exerce, e você não? Você acha que você não foi chamado para uma guerra? Você acha que ainda não chegou o tempo? Você acha que não foi chamado para guerrear no mundo espiritual? Fazer coisas que são visíveis é fácil. Agora, o mais importante é nós entendermos as coisas invisíveis, e Deus chamou você para isso. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrio, vigiai, o diabo é vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele quer acabar com a sua raça. Tiago 4,7: sujeitai-vos pois a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de... Mas tem que ter resistência. Se não tiver resistência, ele não foge. Quando que eu sou uma resistência? Quando eu estou armado espiritualmente e me posiciono contra ele, dizendo: aqui você não passa, aqui você não tem espaço, aqui você não prospera as suas obras, aqui nós anulamos as suas obras, aqui nós temos autoridade através do nome de Jesus. E eu vou te falar, não importa onde foi feito, se foi obra de macumba, de bruxaria, se é inveja, independente de onde foi feito, aonde foi entregue, na cachoeira, na encruzilhada, enfim, não importa. A questão é, se você está resistindo, se você é uma resistência, eu vou te dizer, o diabo vai fugir de você, porque ele não suporta quem resiste, ele não suporta quem resiste. Mas tem que estar bem armado para resistir, não é uma brincadeira, não é uma utopia. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais,
mas sim poderosas em Deus, para, olha que lindo, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Deus. Então é poderosa para destruir as fortalezas, inclusive na mente, porque aqui Paulo está falando da mente, e ele diz que além de ser poderosa para destruir as fortalezas na mente, ainda pega essa mente a qual as fortalezas foram destruídas e leva essa mente cativa a Deus. E a gente olha para os nossos parentes, às vezes, para as pessoas que nós conhecemos, e entendemos que não tem mais jeito, porque a mente está cauterizada. Mas as armas da nossa milícia é poderosa em Deus. Eu me lembro até hoje, o dia que eu fui fazer um culto na casa de uma irmã minha, eu já contei isso aqui, eu acho. E aí tinha outra que não acreditava de jeito nenhum, e ela estava fazendo psicologia, nada contra, mas ela estava lendo os livros lá, e um dos livros dizia que a religião é a muleta dos fracos, e aí ela veio com essa tese embasada e tudo, e aí foi visitar a minha irmã mais velha, e eu estou esperando, ela é antes da caçula, né? Na verdade o caçula sou eu, mas das mulheres, antes da caçula, ela é a mais nova, e aí eu estou esperando ela ir embora, porque ela não gosta de culto, ela não acredita, então... Estou esperando ela ir embora para fazer o culto. E aí Jesus falou: você faz acepção? Porque eu não faço. E aí eu peguei e falei: então vamos começar o culto. Né? E aí comecei o culto. Ela pegou a minha sobrinha e ficou jogando para o alto, disfarçando. E aí fomos para a oração. E aí no momento da oração, o mundo espiritual se movimentou. E aí não deu para ficar jogando a minha sobrinha para o alto mais. Ela começou a se sentir estranha. Eu falei: você está bem? Não, eu estou esquisita. Posso orar por você? Era tudo que eu queria. Ela falou: pode. Eu falei: vou impor as minhas mãos sobre a sua cabeça. A partir do momento que eu impor a minha mão sobre a sua cabeça, o governo do seu corpo está sobre a autoridade de Jesus que está sobre mim. Pode ser? Pode ser. Coloquei as mãos na cabeça dela e Deus começou a mostrar o que estava acontecendo lá em São Paulo, lá no Sacomã. E aí eu comecei a orar contra, repreendendo. Quando terminou, Deus me guiou dessa forma, e eu falei: eu vou soprar agora, e tudo que estiver te segurando vai te soltar. E aí eu soprei sobre ela, e eu falei: é o sopro do Senhor sobre você. E aí alguém que diz que a religião é a muleta dos fracos, eu falei assim: o que você sentiu na hora que eu soprei? Ela falou: não senti um sopro, eu senti um vento muito forte. E eu não sabia, ela estava mexendo com algumas coisas de ocultismo, e estava tendo experiências com o mal lá no Sacomã, e eu não fazia ideia, mas Deus sabia, revelou e quebrou naquele dia. Por quê? Porque quando a minha fala, e Paulo também fala sobre isso, eu não vou lembrar onde está, mas Paulo diz assim, que o evangelho que eu trouxe a vocês não consistiu apenas em palavras de persuasão, não, mas em poder e no Espírito. Às vezes falar não vai adiantar, a gente precisa fluir, a gente precisa enxergar, a gente precisa ouvir, a gente precisa se posicionar para perceber o ambiente, perceber o que está acontecendo no ambiente. Mesmo que não nos conte nada, a gente precisa ter essa percepção de como está o ambiente, e dá para perceber quando está uma bagunça o ambiente. Se nós buscarmos discernimento, quantos aqui estão buscando uma porta de emprego melhor? Quantos aqui estão buscando uma casa? E é bom demais, eu busco, eu peço para Jesus coisa grande. Não, quando você for falar comigo, não fala assim: meu irmão, eu estou orando para Deus te dar um carro. Não, carrinho não. Tá? Quando você for falar comigo, estou orando para Deus te dar uma casinha. Não vem com esse papo pro meu lado. Eu oro por coisa grande. Você quer casinha? Fica para você. Eu oro por coisa grande, porque foi Deus que construiu o mundo. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, aleluia, e tudo que nela é. Eu oro por coisa grande, irmão. Se Ele vai dar, é com Ele, mas eu creio. Mas quantos de nós estamos orando por discernimento espiritual? Quantos de nós estamos orando por abertura dos olhos espirituais? Quantos de nós estamos orando para, além de ouvir os pastores e os pregadores, ouvir também Deus na nossa casa, até mesmo na madrugada, ou em qualquer momento do dia, ouvir Deus falar? Quantos de nós estamos orando por isso? Quantos de nós estamos orando por experiências espirituais, por liberações espirituais?
Deus quer se mover através de você, mas é tempo de eu e você sair do raso e ir para o mais profundo em Deus. Eu nem vou perguntar quem quer que eu pare, diga amém. Mas nós precisamos estar atento a isso. João 10:10 a gente está cansado de conhecer. Ele veio para roubar, matar e destruir. A gente vê roubo, não só roubo de assalto, vê roubando várias coisas, roubando sonhos, roubando a adolescência, roubando a juventude, e nós não entendemos quem está fazendo. Às vezes dá tanta raiva da pessoa que está fazendo, que a gente ignora o lado espiritual da coisa. Eu já falei tantas vezes para ele, eu já falei tantas vezes para ela, e aí eu ignoro o mundo espiritual das coisas. Aleluia. 1 João 3:8 diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, e para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E quando é que nessa guerra o inimigo ganha força? Em dois momentos. Quantos momentos? Primeiro momento, quando ele acha legalidade, espaço, quando existe uma dívida, quando eu me sinto culpado. Você já viu um culpado corajoso? Só se a faculdade mental dele não estiver boa. Aí sim, cheio de droga, o culpado é corajoso. Mas geralmente o culpado não tem coragem. Então existem dois momentos. O segundo momento é quando nós damos poder a ele. Porque da forma que você crê, acontece. Você já aprendeu no Ruiós. A irmã de Lázaro disse assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Creu assim, teve que Jesus voltar para curar. Agora o centurião não, ele falou: não, lança só uma palavra, eu entendo de autoridade. Se o Senhor lançar uma palavra aqui, ela vai ser curada lá, porque eu entendo como funciona. Um centurião conhece o mundo espiritual e às vezes a gente não. Eu não sei quem explicou para ele, mas ele sabia como acontecia. Ele disse: eu sei como funciona no mundo das autoridades e o Senhor é autoridade. Então dá uma palavra, e eu não sei quem, mas alguém vai levar a cura para minha filha lá em casa. E a Bíblia diz: aconteceu conforme ele creu. E às vezes eu creio que aquilo que é feito contrário é muito mais forte do que aquilo que é feito em favor. Tem gente que fica desesperado quando descobre que alguém está com inveja. Tem gente que fica desesperado quando descobre que alguém está fazendo macumba para ele, para ela. E tantas outras coisas que nem vale a pena entrar aqui. Mas olha o que Colossenses 2, 14 e 15 diz: ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, eu gosto disso aqui, gente. Desse modo, consegue projetar, por favor? Só para o pessoal tirar a foto e levar para casa. Desse modo, desarmou os governantes e autoridades espirituais e envergonhou publicamente os envergonhou ao vencê-los na cruz. O exército que está contra nós, se nós estivermos indo com Jesus, está desarmado. É a Bíblia que está dizendo. Mas Edivan, eu aprendi. A Bíblia está dizendo que está desarmado. Jesus desarmou na cruz. Agora ele vai fazer medo, vai fazer de tudo para a gente não entender que na verdade nessa guerra as armas poderosas estão com a gente e não com ele. Aleluia. Mateus 25, 41 diz assim, eu vou ler só o final, tá? Só a parte final, diz assim: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus anjos. Então o destino do diabo já está traçado, agora ele quer mudar o seu, ele está a fim de mudar o seu. Ele não quer ficar sozinho lá no inferno, ele já sabe que vai para lá, e o inferno não é dele, é para ele. Ele já sabe que vai para lá, agora o objetivo dele é levar a gente. Por isso que no capítulo de número 11 de 2 Samuel, no primeiro versículo, diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon, e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, e era tempo de guerra. Porém Davi permaneceu em Jerusalém. O grande erro é que nós em tempo de guerra às vezes paramos de guerrear. Joabe vai no meu lugar.
Você já viu, tem uns lugares, tá, não estou falando de igreja, estou falando de comportamento. Tem lugares onde a autoridade fala assim: eu jejuo por você, eu oro por você, você está debaixo da minha cobertura. Eu não estou dizendo que não é válida a oração dos pastores por nós. O que eu estou dizendo é que não dá para terceirizar intimidade. Não se terceiriza intimidade. Quando Eliseu estava dormindo, lá em 2 Reis 6, Eliseu estava dormindo, e o moço do profeta acordou, e quando ele acordou, ele foi olhar na janela e a casa estava toda cercada, mas a Bíblia diz que desde a madrugada a casa estava cercada, e ninguém entrou. Por que ninguém entrou? O moço do profeta começa a gritar desesperado, vai lá e chama ele. Eliseu acorda, talvez passa uma água no rosto, vai bem tranquilo para a janela, e ele fala: meu senhor, a casa está cercada. Em outras palavras, a gente vai morrer, deu ruim. E aí Eliseu ora pelo moço do profeta e diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E aí o moço diz assim: agora eu estou vendo um exército de carros e cavalos de fogo ao redor da casa. Já estava lá, só ele que não viu, e precisou do Eliseu orar por ele para abrir a visão dele. O que é isso? É intimidade terceirizada, e não vai durar para sempre, não vai continuar tendo visão espiritual, não, porque ele mesmo precisa orar pela visão dele, não o profeta, porque intimidade não se terceiriza.
complicado é, por que coloca um viajante no meio da história? E por isso eu vim disparar um alarme aqui na sua mente e te dizer: cuidado com o viajante. Cuidado com o viajante. No mundo espiritual, Davi foi acometido de algumas setas. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala que o escudo da fé serve para impedir os dardos inflamados do maligno. E dardo inflamado é um dardo com fogo, com chama, do maligno, que é usado em guerra. Nós estamos em guerra. E naquele momento, espiritualmente falando, o que acontece é exatamente isso. Alguém que observa o momento e não vai para cima de você, Ronaldo, quando você estiver em guerra. Não vai. Porque ele mesmo sabe que em guerra com Jesus, você é muito mais forte do que ele. Ele sabe disso. A igreja em guerra com Jesus é muito mais forte. Quem disse isso? O próprio Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu ouvi uma explicação que eu achei muito interessante, que onde o diabo fecha a porta, a igreja abre. Onde o diabo abre a porta, a igreja fecha. Então, o inferno não resiste à igreja. Mas uma igreja que luta, uma igreja que está acordada, uma igreja que está preparada, uma igreja que está em guerra, uma igreja que está em batalha, uma igreja que entende de mundo espiritual, uma igreja que entende de espada, uma igreja que entende de escudo, uma igreja que entende de capacete da salvação, que entende de sapato da preparação do evangelho da paz, uma igreja que está preparada para a guerra que está enfrentando. E talvez não, com certeza tem gente vivenciando guerra sem preparo nenhum, e Deus te convida hoje para substituir essas armaduras. Vamos trocar armadura hoje, vamos substituir hoje. Quem quer que eu pare, diga amém. Eu já paro já. Sabe o que Deus falou comigo? Toda vez que eu ignoro o mundo espiritual e eu deixo de ir para a guerra, alguém vai perder aquilo que lhe é de direito. Quando eu ignoro a realidade espiritual, alguém perde aquilo que era de direito. O que Urias tem a ver com o desejo de Davi, gente? Uma família foi destruída. Homens do exército de Davi foram destruídos, foram jogados para morrer. O que esses homens tinham a ver com o desejo de Davi? Mas ele foi descuidado. E toda vez que eu, Edivan, eu me descuido e eu não vivencio o mundo espiritual com responsabilidade, alguém está perdendo o direito. E o pastor louvou o hino no final aqui, que ele disse assim: Jesus, eis-me aqui. E às vezes falta coragem para a gente dizer: Jesus, em alguns momentos eu não estava aqui. Eu não estava aqui. Sabe, eu não estou nem aí, eu não fui chamado para isso, Edivan. Quem falou? Deus ou você? Eu não quero mexer com isso porque dá muita dor de cabeça, né? Retaliação. Toda vez que eu não me responsabilizo com o mundo espiritual, alguém vai perder o direito. Direito do quê? Tem gente perdendo a família porque a gente não se posicionou. Tem gente perdendo o casamento porque a gente não se posicionou. Tem gente precisando de cura e não recebe porque a gente não se posicionou, não resistiu, não movimentou o mundo espiritual. Não é qualquer oração que move o mundo espiritual não, gente. Eu preciso ter ciência do que está acontecendo. Eu preciso saber onde eu estou entrando e o que eu estou fazendo. Não é qualquer oração que move o mundo espiritual. Eu preciso avivar minha fé para orar como alguém
que acredita no mundo espiritual, tanto quanto no mundo físico, ou até mais. A presença de Deus e o mover de Deus é palpável. O mundo espiritual é palpável. Tem alguém perdendo a vida porque nós não nos posicionamos, espiritualmente falando, não nos posicionamos como guerreiros de Deus, deixamos de guerrear as guerras que são necessárias. Tem alguém que vai nascer e morrer enganado, por quê? Porque eu preciso me posicionar, eu preciso me encorajar, como alguém que foi chamado como autoridade de Deus. Eu não sei qual é a divisa que Deus vai pôr no seu ombro, mas de uma coisa eu sei: Deus te chamou como autoridade de Deus. Eu não sei em qual tempo você está transicionando, mas você não é o que você está vivendo, você é o que o coração de Deus determinou. E o coração de Deus nessa noite convida algumas pessoas para se revestir de poder e de autoridade. Levanta a sua mão. Há uma liberação de Deus aqui hoje, há uma liberalidade de Deus aqui hoje. Aleluia. Existe ferramenta do céu, existe nessa noite, está sendo distribuído para alguns, a autoridade de Deus. Uramai o céu e kelemitra sandori calabrachandaraia. Algumas pessoas estão tendo a sua vestimenta substituída. Talvez por esses dias você sentiu um cansaço, como o pastor falou, descomunal. Mas hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: eu estou trocando a tua vestimenta, porque eu decido em que guerra te coloco. Uriacalo céu e récia. Urimidarabacandaраia. Nem as guerras que a gente vai entrar não é a gente que escolhe, é Deus. Aleluia. Mas eu creio que para cada guerra uma armadura nova. Aleluia. Tem gente que depois desse culto vai começar a manejar melhor a espada. Tem gente que depois desse culto não vai ser alvejado de surpresa por pensamentos que tentam trazer confusão e confundir teu coração, porque o Espírito Santo nessa noite está aqui trazendo nova vestimenta para algumas pessoas e revelando para alguns que você foi chamado como uma autoridade em Deus. E não importa se você não enxerga isso, não importa se você não acredita que tem voz para isso, não importa se você não acredita que a sua mão não está ungida ainda para isso, não importa se você não acredita que a sua mente ainda não está santificada o suficiente para isso. O meu Deus hoje está trazendo purificação para nós, santidade para nós, e está nos dando um acesso novo. Nós vamos entrar nas regiões celestiais com a autoridade e ousadia de Deus. Uriá, Calassúria, Maia, porque Deus é um Deus que testa e dá ousadia, conforme nos apresenta guerras novas, guerras que nos causam medos, mas como Davi hoje nós declaramos: eu não temo espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Sabe por quê? Porque eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo, e dessa forma o cenário é de guerra. Então 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Sabe por quê? Porque embora a Rússia tenha um exército forte, embora a China tenha um exército forte, embora Davi tinha um exército forte, embora o império da maldade é muito bem organizado, o Senhor é conhecido em diversos lugares. Mas eu vou citar o Salmo 46, aonde Davi chama o Senhor de Senhor dos exércitos. Não tem exército que Ele não manda. E se você é crente doido, maluco, que crê em coisa espiritual, hoje o exército da sua vizinhança, da sua casa, do seu bairro, da região que Deus colocou você, vai sentir o impacto de uma oração diferente, porque o Senhor dos exércitos vai lá, Ele vai visitar a tua casa hoje, Ele vai visitar o teu bairro hoje, através dessa oração. Se coloca de pé.
Aleluia. Aleluia.